O deputado federal Merlong Solano vai voltar para a Secretaria Estadual de Administração e Previdência na próxima segunda-feira. O repórter Marcos Teixeira traz as informações ao vivo. Teixeira, é com você. Joneto, só para a gente estar afinando aí as informações que chegam do governo, na verdade a posse de Merlong Solano aqui na administração, confirmada, viu, para terça-feira, no comecinho da manhã. Tem mais aquela solenidade lá no Karnak, não. O novo secretário já deve vir direto aqui, já para começar a trabalhar aqui na secretaria. Eu estou com ele, deputado federal Merlong Solano, suplente, deputado deixou Brasília e assume agora a administração. Em tempo, secretário, que o governo fala em escassez de recursos, corte de despesas, o que dizer para o servidor público que espera melhores salários e melhores condições de trabalho? Bom dia. Bom dia. O governo fala e vive uma realidade concreta de escassez de recursos. E a sociedade sente os efeitos. O programa de obras está muito lento, muito mais lento do que o governador Wellington Dias gostaria de implementar, para que, através da ação do Estado, compensasse a inação do governo federal, que até agora não incentivou a saída da crise, através de um programa de incentivo ao crescimento da economia. Então, a hora continua sendo uma hora de ajuste, no sentido de gastar o menos possível para que o Estado do Piauí não desorganize suas contas, ao ponto de não poder pagar obrigações básicas, o que nos levaria para o caos que já está instalado em alguns estados do Brasil. No início do ano, quando algumas categorias buscaram o governo, inclusive com ameaças e com protestos, paralisações, ao caso dos médicos, atualmente, o governo sinalizava que esperava dados, né, do fim do quadrimestre para estar comparando com a lei de responsabilidade fiscal. Qual é a situação que o senhor está assumindo a parte? A situação continua a mesma e os dados gerais do Brasil não são animadores. A economia brasileira caiu no primeiro trimestre de 2019, esta queda do desempenho da economia repercute sobre a arrecadação federal, estadual e municipal. Portanto, é provável que esse quadro de manutenção do Estado dentro dos limites da lei de responsabilidade continue ainda por algum tempo, infelizmente. O que demandará do Poder Executivo Estadual a continuidade desse esforço de transparência. Na minha postura particular, será sempre no sentido de sentar à mesa com os servidores, colocando o balanço geral do Estado à disposição, com toda a transparência, com todas as informações, para ver o que é possível, o que não é possível. O que não faz parte do meu estilo é ficar empurrando as coisas com a barriga, enrolando as pessoas, dizendo talvez, mais ou menos, não. Ou é sim, se for possível, ou não, se não for possível. E cada categoria, então, tomará uma decisão sobre o grau de responsabilidade que também tem no sentido do enfrentamento da crise. Revisão de gastos, né, e de despesas. Que medidas ainda serão implementadas? Por exemplo, um novo olhar para o cadastro dos servidores públicos? Não é possível ir muito além em matéria de restrição de despesa. Veja que nós atuamos desde 2017. De um lado, nós até chegamos a aumentar alguns tributos, aumentamos a contribuição dos servidores de 11%, 12% para 14% no caso da Previdência. Restringimos o custeio dos órgãos abaixo do que eles já recebem, pode significar uma inviabilização do trabalho dos órgãos. E isso não é possível. Então, por isso que o nosso governador vem trabalhando fortemente no sentido de juntar os governadores para abrir o diálogo com o governo federal no sentido do incentivo à retomada do crescimento da economia. Ao lado disso, a continuidade de algumas ações que já são até rotineiras, como, por exemplo, a atualização do cadastro de servidores, que será retomada agora no mês de junho, apenas para que o Estado saiba direitinho onde é que estão os servidores. E aquele recadastramento, né, conhecido popularmente, já agora no mês de junho. Porque ele já foi feito, agora a gente de 2 em 2 anos faz uma atualização. Então, nesse mês de junho, teremos o início desse processo de atualização do cadastro. Diante dessa dificuldade financeira que o senhor coloca, o governo pode estar buscando novos financiamentos, inclusive empréstimos, que é uma situação que é criticada por alguns, mas essa seria a alternativa? O Piauí tem capacidade de endividamento, há um certo limite no curto prazo, mas não no longo prazo em relação à capacidade de pagamento, mas eu defendo que o nosso governador busque alternativas. De um lado, o diálogo com o governo federal, porque sem a participação do governo federal a economia não volta a crescer, e de outro lado, a busca das alternativas que a lei permite, entre elas o financiamento. Para quê? Para
investir com o dinheiro financiado, que será pago a longo prazo, investir no curto prazo na infraestrutura socioeconômica do Estado e, quem sabe, facilitar a retomada do crescimento da economia do nosso Estado. Muito obrigado, secretário, pelas informações. João Neto, e outras mudanças